os nossos jovens lá no acampamento, mas ali tem mais ou menos de 25 a 30 pessoas reunidas. Nós temos alguns irmãos que estão viajando, tem outros irmãos que estão preguiçando no sofá, né? Então, esses dias assim, eles são bons para a gente fazer algumas atividades que sejam impossíveis de serem feitas em outros momentos, né? Então vai ser um diálogo que nós vamos ter hoje, e eu vou abrir para que a gente possa, se houver algum comentário, alguma pergunta que eu faça para você participar conosco, isso pode ser feito, ok? Então não vai ser um monólogo. Se eu fizer alguma pergunta, você quiser participar, se também ninguém quiser participar, nós vamos tocando o barco. Mas a gente descobre algumas coisas nesses dias. Eu estou começando a pensar que eu prefiro o Bruno no Carrom, né? Bruno deu um show aqui no Carrom. A gente está descobrindo que você, nas horas vagas, você deixa a guitarra de lado e ensaia o Carrom, né? Então foi muito bom. Agradecer o Hélio, a Stephanie e o Chris, que ensaiaram com excelência. Isso é importante, porque independentemente do número de pessoas que nós estejamos reunindo, é importante que a gente faça tudo com excelência, né? Excelência honra a Deus e inspira as outras pessoas. Ok? Então vamos lá, pessoal. Nós vivemos um tempo de carnaval e as redes sociais, elas mostram algumas coisas para nós assim interessantes. Interessantes porque, se eu falar qualquer outra palavra, pode ser que eu esteja julgando. A gente descobre que tem irmãos no nosso meio que estão pulando o carnaval, certo? As redes sociais revelam isso. Que a gente descobre que existem irmãos nossos que não veem nenhum problema em pular carnaval. A gente descobre que irmãos acham que o carnaval é licença para não participar da igreja, né? A gente descobre que existem irmãos que são muito diferentes daquilo que a gente vê na igreja. Mas, acima de tudo, eu tenho lido algumas coisas, algumas reportagens, e todo ano eu leio alguma coisa. Se você tem, alguém aqui tem alguma página que é a sua página de notícias? Alguém aqui na internet? Qual é a sua página de notícias? Qual é a sua, Fábio? Globo, UOL, Terra e mais alguma coisa. Alguém mais? Os três. Qual? Lucas. O Lucas é a página de notícias da Viviane. Então ela tem preguiça de ler, então eu conto tanto as notícias. Eu vou contar uma agora que ela vai ficar assustada. Vamos lá, Cris. O Fuxico Gospel, né? Legal. Eu não quero fazê-lo pecar. Não quero fazê-lo pecar. Mas quem usa, por exemplo, o UOL, eu uso mais o UOL, né? Mas eu uso para ver as notícias gerais. Eu não acredito naquilo tudo que está dito ali. Mas se você der uma corrida na página do UOL nessa última semana e ainda for ver durante essa semana, não se escandalizem comigo, ok? Mas vocês vão ver vários seios à mostra, sem você abrir nenhuma reportagem. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: existe algum período do ano em que a moral é relativizada? Se existe, esse é o tempo que as grandes mídias, elas não têm vergonha de falar e mostrar aquilo que em outras épocas é restringido. Eu não abri as reportagens, mas eu vi algumas chamadas. Regina Navarro, Cléo Pires e tal. Se você olhar assim, está tudo dizendo assim, ó. O carnaval é o período de liberdade, carnaval é o período de se acabar com a censura, carnaval é o período disso, carnaval é o período daquilo. E qualquer um de nós ficamos escandalizados com a forma com que as coisas são apresentadas nesse período. Mesmo que você seja uma pessoa mais liberal, mais tranquila, é natural que você não queira que o seu filho, que a sua filha, e que a sociedade seja pautada nos princípios que são expostos nessa época. É angustiante ver a libertinagem sendo tratada com normalidade. Mas eu não sou aqui, vocês sabem que eu não sou um religioso radical. O que eu estou querendo propor para vocês é uma reflexão assim, ó. Se de um lado existe um grupo de pessoas que acha que a liberdade, o carnaval e algumas épocas específicas são tempos de liberdade, onde a censura não existe, onde há o direito
de se fazer o que se quer com o seu corpo, se por um lado tem um grupo de pessoas que pensa assim, por outro lado, nós não podemos esquecer que toda radicalidade faz surgir um contrapeso, um contraponto que leva o debate para uma outra instância da radicalidade, né? E aí eu falo de muitos dos cristãos, muitos dos religiosos que sentem um desconforto acima do normal, que agem de uma maneira assim muito radical contra as pessoas, e eu não estou dizendo que eles estão errados, ok? Naquilo de condenar o pecado, mas existe nas Escrituras uma proposta de debate a respeito dessa visão que as pessoas religiosas, cristãs e tudo mais, têm do mundo secular. Por quê? É de se esperar que o mundo que jaz no maligno leve as pessoas a práticas contrárias àquelas que nós aprovamos e que a Bíblia aprova. Isso é de se esperar, né? Não deveria ser assustador para nós enxergarmos essa realidade, mas acaba se tornando, porque nós pensamos assim: nossa, que cara de pau, essa é a pessoa que eu sigo, essa é a pessoa que eu admiro, essa é a pessoa que eu reconheço. Então, na verdade, irmãos, muitas pessoas nunca assumirão os seus sofrimentos. Muitas pessoas precisarão de um grau profundo de aconselhamento e terapia para admitir, e eu não estou dizendo que você é essa pessoa, tá bom? Mas muitas pessoas precisariam de um grau muito profundo de aconselhamento para admitir que, no fundo, tem inveja daqueles que pecam. E eu vou provar isso biblicamente para você. Muitos de nós não vamos aceitar que sermos colocados nessa categoria, mas a realidade é que a Bíblia mostra que o incômodo aparente, né, pela felicidade dos outros, nada mais é do que uma inconformidade com o fato de que algumas pessoas vivem as suas vidas de maneira libertina, desregrada, e são felizes, e têm posses, enquanto que muitos daqueles que escolhem seguir o caminho da cruz pagam um alto preço pela escolha que fizeram. Abra lá em Salmo 73, que vai ser o nosso tema de debate, e nós não vamos usar o PowerPoint hoje, ok? Nós vamos debatendo versículo a versículo, pequenas porções dos versículos. Salmo 73. Francisco, depois se você puder trazer um golinho de água para mim, 2 copinhos de água, eu agradeço. O Salmo começa de uma maneira assim, nada, como eu posso dizer, não começa com uma certa, nada assustador, na verdade com uma verdade bem fundamentada nas Escrituras. Ele começa dizendo assim: o Salmo foi escrito por Asaf, um mestre musical aí da época de Davi, e começa dizendo o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Pensa comigo, quando Asaf resolveu escrever o seu salmo, ele não estava escrevendo durante a sua vida. Ele passou por uma experiência e ele ia relatar essa experiência em forma de canto, em forma de salmo. Só que ele começa com uma verdade que de fato é a conclusão, é o alicerce. Ele começa dizendo o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E por mais que esteja nas Escrituras, eu vou falar para você que muitas das verdades que Asaf apresenta, obrigado Francisco, muitas das verdades que Asaf apresenta são apenas um lado da moeda. Asaf apresenta uma pequena porção daquilo que Deus é. Deus é bom sim para os puros de coração, mas o texto ele foi pensado antes
o texto foi narrado no verso 1 antes dele relatar suas experiências. Olha o que ele diz na sequência. Ele diz assim, quanto a mim, pensa na lógica, Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf, ele começa com uma verdade profunda, mas não tão profunda quanto poderia ser se ele conhecesse a vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Vamos colocar cada coisa no seu tempo. Quando você vai, eu sempre uso o exemplo das crianças. Quando você vai explicar para a criança como ela veio ao mundo, você não vai entrar em todos os detalhes do que realmente representa essa vinda ao mundo. Você vai entrar com detalhes que ela seja capaz de compreender e que não atente contra a sua intelectualidade naquele momento, no seu desenvolvimento. Então, Asaf, ele está dando um relato muito sério de que Deus é bom sim para os puros de coração. Mas se ele fizesse uma pesquisa no Novo Testamento, que seria impossível, porque ele viveu antes disso, ele ia ver que Deus é bom não somente para com Israel, mas para com todos aqueles que vieram ao mundo. Deus faz chover a sua chuva e brilhar os raios de sol sobre justos e injustos. Deus é bom para com todos. Mas ele está errado aqui? Não. Vocês vão ver por que eu estou dizendo isso, porque a narrativa dele mostra que ele reconhece uma fraqueza que muitos de nós seríamos capazes de admitir. O reconhecimento de que por pouco ele não se desviou por conta da inveja. O professor Leandro Carnal costuma chamar a inveja de pecado envergonhado. Por que pecado envergonhado? Porque se você é uma pessoa, se você pegar a base dos 7 pecados capitais, e você falar o seguinte, eu já citei isso aqui uma vez, o meu problema é que eu sou muito luxurioso, ou seja, eu sou viciado em sexo. Isso é uma forma de dizer uma coisa que você está confessando, mas no fundo, não é vergonhoso. Se você diz assim, eu me iro com facilidade, a pessoa falou, eu reajo. Isso é vergonhoso? Não necessariamente. Quando a pessoa fala assim, olha, o meu problema é o pecado da gula, eu sou muito glutão. Qual é a vergonha nisso? Mas quando você diz o seguinte, eu não suporto o sucesso das demais pessoas, eu queria ter o que elas têm, eu sou invejoso. Isso é um pecado que poucas pessoas confessam. Mas Asaf está confessando que os pés dele quase vacilaram por conta da inveja que ele tinha dos arrogantes, da inveja que ele tinha dos ímpios, da inveja que ele tinha das pessoas que estavam aí fora se divertindo nos seus prazeres, nas suas alegrias, sem pudor, né? E aí ele começa a partir do verso 4, nós não vamos ler até o 12, mas entre o 4 e o 12, ele apresenta uma visão questionável, e eu vou desafiar você a pensar comigo. Ele diz o seguinte, eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Lá mais para o final ele diz, por isso o seu povo se volta para eles, e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá reconhecimento ou conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. A visão de Asaf está correta? Sim, não, porque talvez, quem sabe? Sim ou não? Primeira pergunta que eu faço, os ímpios não passam por sofrimento? Então vocês concordam comigo que a visão de Asaf, ela está distorcida? Distorcida por conta da inveja? Quando ele olha para o copo das pessoas, lembra a história lá? Do copo meio cheio e meio vazio? Asaf olha para a vida das pessoas e vê apenas a porção cheia do copo. E olha para a sua vida e enxerga só a porção vazia do copo. Então ele acha que o ímpio não passa por sofrimento. E aí ele começa a narrativa dizendo o seguinte também, eles têm corpo forte e saudável. Todos os ímpios têm corpo forte e saudável?
Percebe que a gente lê às vezes as Escrituras e a gente não nota algumas coisas que acontecem, né? Ele diz, não são atingidos por doenças. Olha como a visão de Asaf está distorcida. Gente, como uma visão, como um sentimento ruim faz com que nós tenhamos uma visão distorcida. Veja, por exemplo, você conhece alguém que você não pode falar nada que a pessoa acha que você está falando para ela? Todos nós conhecemos alguém, ou não nos lembramos agora, mas às vezes você fala assim, porque eu fui brincar com a Irene aqui na quarta-feira, né, Irene? Fui brincar, o Francisco lembra, a Evaninha, eu falei assim, imagine se a gente fosse falar, a Claudinha lembrou, né? Eu falei assim, imagina, vocês são a favor da verdade, da sinceridade e tal? Todo mundo, a gente tem que falar a verdade e tal. Eu falei, imagina se eu chegasse para a Irene e falasse assim, Irene, seu cabelo está horrível. Aí ela pegou e falou assim, mas está mesmo, né? Eu falei, Irene, eu não estava falando isso, né? Mas foi uma simulação para dizer como as pessoas às vezes, né? Não é o caso da Irene, mas é só uma brincadeira. Como que muitas vezes, gente, a gente tem a visão distorcida da realidade. E a visão distorcida geralmente é fruto de uma incompreensão da vida, de um sentimento negativo, de um momento que nós estamos passando. Então, por exemplo, se você está mal e acontece mais alguma coisa ruim, você fala o seguinte, por que comigo, tudo comigo, olha, por que isso, por que aquilo, e Asaf estava com essa doença, né? Asaf, tem uma revista, eu já citei aqui também, da Ultimato, de uns 8 anos atrás, que eles escreveram uma revista com o título assim, O Mal de Asaf, fazendo uma comparação do mal de Asaf com o mal de Alzheimer, que assim como o mal de Alzheimer vai corroendo a mente das pessoas, o mal de Asaf impede que nós relembremos da grandiosidade de Deus e nos apeguemos apenas às nossas derrotas e frustrações. Então, Asaf, ele está adoentado. De fato, irmãos, muitas pessoas que não temem ao Senhor têm uma visão deturpada de Deus. É normal. Veja que ele narra que os ímpios pensam assim, como Deus vai descobrir o que nós fazemos? Como que ele vai punir tudo aquilo que nós pensamos? Mas isso é normal para um não cristão. Assim como é normal para um não cristão, nós olharmos lá, como eu disse para vocês, nas redes sociais ou nos sites, e vermos que as pessoas estão totalmente sem padrão moral nesse tempo do carnaval. Mas é de se esperar que uma pessoa que não tema o Senhor tenha esse comportamento. O que não é de se esperar é que aqueles que temem ao Senhor se contaminem por esse engano. Mas é exatamente isso que acontece com a gente. Assim como aconteceu com Asaf, nós nos contaminamos. O que diferencia, por exemplo, a inveja da cobiça, é que na cobiça nós desejamos o que o outro tem. Na inveja, nós não nos alegramos pelas conquistas dos nossos amigos e ainda nos revoltamos pelas conquistas dos nossos inimigos. A inveja é a insatisfação de ver o sucesso alheio. Então, na cobiça você apenas deseja, na inveja você pode desejar, mas acima de tudo você não é feliz pelo que a pessoa tem ou pelo que a pessoa é. Outro detalhe importante é que nós podemos revelar pela inveja muito sobre nós mesmos. Não é o caso de todos, mas nós podemos no fundo do coração estarmos pensando assim, se não fosse pecado, se eu pudesse fazer tal coisa, se eu tivesse coragem como fulano de tal ou como fulana de tal. Irmãos, a visão distorcida causada pela inveja faz com que nós tenhamos atitudes loucas, e o próprio Asaf mais adiante vai dizer, que loucura que eu fiz, né? E aí mais adiante, versos 13 a 16, diz assim, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Não só a visão dele estava distorcida para com o que era a realidade da vida dos ímpios, mas estava distorcida quanto à sua própria vida. Dia e noite sou afligido. A aflição que ele passava não era porque externamente ele era afligido simplesmente, mas porque o seu coração se sentia afligido. Por quê?
Porque ele não conseguia enxergar uma razão lógica para o sucesso dos ímpios e o fracasso daqueles que ele chamava de coração puro. E aí, irmãos, entra um aspecto de vitimismo e de questionamento da justiça de Deus. A inveja cega a visão que nós temos do nosso Deus. Não cega simplesmente a nossa visão de mundo, mas cega a visão que nós temos de Deus. Nós passamos a viver um vitimismo e um questionamento sobre se de fato Deus está sendo justo com determinada situação. E eu garanto que muitos de nós já passamos isso, quando nós perdemos uma pessoa querida, quando nós vemos uma pessoa sofrendo, quando nós vemos... E é engraçado que a sociedade está tão doente, que existiram cristãos celebrando a morte do neto do Lula. Nós estamos doentes, a sociedade está doente. Nós somos contaminados por uma visão que não corresponde à visão de Deus. Então, veja só, ainda dentro dessa visão distorcida, você sabe o quanto a autocomiseração ela é terrível, né? Pois ela demonstra, presta atenção, a autopiedade, a autocomiseração, o vitimismo, demonstra uma visão distorcida de Deus, mas uma visão distorcida de si mesmo. Porque através do vitimismo eu acho o seguinte: o outro não merece e eu mereceria isso. Pelo vitimismo, eu acho que eu não mereceria passar por determinada situação. Isso significa que eu considero que eu sou melhor e que Deus está sendo injusto para comigo. Isso é um problema que aconteceu com Asaf, que aconteceu com os discípulos e que acontece com a gente. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de pensarmos a respeito para onde a nossa mente está nos conduzindo, como nós estamos gerenciando essa tentação interior de questionar a bondade de Deus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a graça de Deus, que foi manifesta a todos os homens, ela é traduzida como um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos nada. O vitimismo é uma afronta para com a graça de Deus. A graça de Deus é um favor que nós não merecíamos. Mas isso tem a ver com a salvação, não com as circunstâncias da vida. Certamente, Deus é bom o tempo todo. E nós precisamos nos lembrar disso. E olha, vamos adiante. Versos 17 a 20. Diz assim: começa o processo de escalada ao monte da fé de Asaf. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Quando fala assim, entrei no santuário de Deus, como nós poderíamos traduzir isso em linguagem contemporânea? Presença, que mais? Intimidade. Até que me prostrei diante do Senhor, até que busquei de fato, verdadeiramente, com todo o coração, a vontade de Deus, e contemplei o fim deles. Compreendi o destino dos ímpios. E aí, veja só, você pode talvez ficar louco comigo quando eu vou dizer uma coisa, mas eu quero te explicar que o Antigo Testamento foi um período de tempo em que a graça de Deus ainda não era compreendida na sua plenitude. Então, muitos dos ensinamentos que são ditos no Antigo Testamento, eles precisam ser contextualizados pela vida de Cristo. Porque, por exemplo, eu me lembro aqui de uma dinâmica, quando eu era jovem, que a gente fez uma dinâmica aqui, e eu já tinha ido para o seminário, e já estava lá sendo confrontado nos meus valores, e as pessoas falam assim: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Era a pergunta que foi feita aqui. E metade dos jovens colocou o seguinte: obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Depende e parcialmente certo. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras,
obediência aos mandamentos, para que ninguém se glorie. Mas significa também que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. A prática das boas obras, ela sucede à salvação pela graça. E ela não é um caminho para a salvação. Dá para entender? Quem enxerga que as boas obras são um caminho para a salvação, são católicos e espíritas. Nós cristãos acreditamos que as obras são consequência da nossa salvação. Então, a nossa mente, ela precisa olhar para a vida de Asaf e enxergar que ele estava num conflito da justiça de Deus, certo? Mas ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Ele não tinha noção de que Deus também queria salvar os ímpios. Percebe? Ele não tinha noção ainda de que Deus queria salvar os ímpios. Mas ele está já pulando a etapa da graça e do amor de Deus para a etapa do juízo final. Não está nada de errado o que ele apresenta. Mas a gente tem que tomar cuidado com os salmos e os ensinamentos imprecatórios do Antigo Testamento. O que é um salmo imprecatório? São salmos que clamam pela justiça de Deus. Até quando o Senhor faz juízo, destrói os nossos inimigos e tudo mais. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, ame também os seus inimigos. Porque que vantagem vocês têm se amarem apenas pessoas que vos amam? Percebe como é um desafio tremendo? Às vezes a gente acha que é mais fácil ter lei, mas no Novo Testamento, o Evangelho é uma transformação da nossa consciência, que nos obriga a amar acima daquilo que nós estávamos acostumados a enxergar, e os judeus tinham o costume de enxergar. Quando a lei do Antigo Testamento, ela também foi muito pautada, não a lei de Deus, tá? Mas a lei civil era muito pautada na lei do talião, a lei da retaliação, no olho por olho, dente por dente, né? Mas a lei do senso comum, ela diz, os estudantes de teologia sabem que a gente estuda isso no Antigo Testamento. A lei do senso comum diz assim: não faça ao outro o que você não quer que faça para você, né? Mas a lei de Cristo diz o seguinte: ame o outro, mesmo que ele não te ame. E Asaf ainda não tinha essa compreensão, mas nós temos essa compreensão. E nós não podemos nos conformar apenas com o Deus da justiça. Nós temos que também buscar o Deus do amor, o Deus que busca aquele que está perdido, o Deus que nos usa para alcançar os nossos inimigos, o Deus que, lógico, há de fazer justiça contra aqueles que não temem o seu nome, mas em tempo oportuno, assim como há de exaltar a mim e você em tempo oportuno, dando-nos aquilo que nós não merecíamos, mas que passamos a merecer por causa de Cristo. Então, nós precisamos olhar para o Evangelho com outros olhos. Olha o que ele diz mais adiante. Ele começa a retomar a consciência da justiça e do juízo de Deus, e versos 21 e 22 ele diz: quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Irmãos, como é difícil, né, para nós admitirmos a inveja. Como é difícil para nós admitirmos os nossos fracassos. Mas vocês concordam que toda restauração, ela passa pela consciência de que há uma doença, de que há um pecado, de que há um problema, de que há uma limitação? Se eu estou doente e eu falo: não é nada, não é nada, não é nada, e chega uma hora que é alguma coisa, então eu preciso admitir que eu estou doente para procurar um médico, para tomar um remédio. Eu preciso admitir que estou com inveja, ou que eu estou pecando, para que eu possa então ser restaurado. É o que se fala, por exemplo, para quem é drogadito, quem tem problema com álcool, qualquer tipo de dependência. A pessoa precisa admitir para que ela possa começar um processo de resgate e tratamento. Então, irmãos, eu entendo que não somente no caso da inveja, mas em qualquer situação, irmãos, de desculpa, de omissão, de falta de responsabilidade, qualquer coisa, nós precisamos admitir que nós estamos errados. E o convite que Asaf nos faz aqui é olharmos para as Escrituras e olharmos
entendendo que assim como aconteceu com ele, assim como aconteceu com os discípulos, acontece com gente durante toda a história, e acontece com você e comigo. Nós podemos vacilar os nossos pés. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho uma tristeza profunda, quando eu olho alguns dos nossos irmãos aqui, que uns saíram porque quiseram sair, outros saíram porque estavam chateados com o que acontecia aqui, mas que hoje estão escorregando o mundo afora, se sujando cada vez mais em pecados e expondo nas redes sociais como se tivesse tudo bem. Irmãos, a queda, ela não acontece do dia para a noite. Aquela barragem lá em Brumadinho, ela estourou num dia, mas para que aquele incidente acontecesse, foi necessário anos de irresponsabilidade, de umidade do solo, de movimentação da terra, de falta de fiscalização. Todas as tragédias, elas se desencadeiam em processos. E assim como as tragédias pessoais, nós vamos cedendo hoje aqui um pouco, ali um pouco. Eu falei para uma ou duas pessoas que eu falei no grupo aqui de quarta-feira e para uma outra pessoa. Falei assim, de certa forma, eu estou feliz por algumas situações que estão acontecendo na nossa igreja neste ano. Uns desencontros de informação e umas briguinhas por coisa boba. Estou feliz. Triste porque não queria que acontecesse, mas feliz porque nós começamos a incomodar. E quando nós começamos a incomodar, quando o nosso inimigo começa a nos enxergar como um potencial de transformação da realidade onde nós estamos inseridos, o diabo começa a atacar em muros baixos. E sabe quem são os muros baixos? As brechas que nós damos, relacionais, de pecado, de inveja, de comentário, de preguiça, de falta de responsabilidade. Então, que a sua e a minha vida não sejam esses muros baixos. Nós precisamos de arautos, de soldados que estejam como Urias. Apesar de toda a distância da esposa, ele foi fiel ao seu rei. Nós precisamos de soldados que se coloquem na brecha para interceder, para ajudar, para curar as feridas, para restaurar os relacionamentos. Nós não podemos deixar que a inveja, o senso de incompreensão, a discordância de A ou de B, faça com que nós voltemos os nossos olhos para o mundo. Porque a tendência é que uma pessoa que dê vazão a esses sentimentos, escorregue mundo afora e nunca mais se firme. Nunca mais é forma de dizer, exagero, né? Mas nós não podemos desistir dos nossos casamentos, nós não podemos desistir dos projetos de Deus para a nossa vida, nós não podemos desistir do crescimento espiritual que o Senhor propõe que nós tenhamos. Asaf diz, olha, eu agi como um animal irracional, a minha inveja foi uma atitude ignorante, ele diz. Nós vimos aqui na quarta-feira sobre o que é de fato renovação de mente. Romanos capítulo 11, do 1 ao 11, é um dos maiores tratados teológicos, talvez o maior tratado teológico da Bíblia, tá? Se você quer estudar um pouquinho de teologia e de ensinamento, Romanos capítulo 1 a 11. Paulo, ele discorre todos esses capítulos apresentando verdades profundas, e ele termina como, meus irmãos aqui de quarta-feira, como que ele termina? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E aí depois não vos conformeis, e aí ele então discorre sobre todo como aqueles ensinamentos dos primeiros 11 capítulos, eles são aplicáveis. A partir do capítulo 12, ele começa a colocar em prática. Então nós precisamos exercitar aquilo que nós ouvimos, porque se nós confiarmos na nossa mente, no nosso coração, se nós confiarmos apenas na nossa vontade, nós vamos vacilando. E aí versículos 23 a 26 diz assim, ó: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens,
Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É o retorno à santidade e à sanidade. É o retorno à confiança em Deus. Certamente está circulando por aí, por conta de canções, né? A ideia de que Deus, e filmes também, né? A ideia de que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Essa frase nos últimos anos tem ganhado força. E a gente precisa vivenciar isso. Foi assim que Asaf começou o Salmo. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. O Senhor está conosco, ele diz, o Senhor está comigo o tempo todo, Ele é o meu guia, e Ele vai me honrar em tempo devido. Ele é o único que temos, a nossa única esperança. Eu gosto muito daquela música do Vineyard, que é, eu só tenho a Ti, Senhor. Eu só tenho a Ti, nós precisamos relembrar isso. Por mais que as injustiças deste mundo, entre o chamado de Abraão e a herança, existiu uma jornada de vida, onde as injustiças, a ingratidão, onde carregar a cruz é evidente o tempo todo. Que uma pessoa viva na imoralidade porque não teme a Deus, isso é de se esperar. O que não podemos é nós, que confiamos uma vez no único e soberano Deus, deixemos de confiar na bondade, na justiça e no amor de Deus. Ele é bom o tempo todo, Ele é amor o tempo todo, e Ele faz justiça do jeito dele, porque a nossa justiça, disse Isaías, é como um trapo imundo, mas as nossas iniquidades, como um vento, folhas ao vento, nos arrebatam. Mas Deus é bom o tempo todo e justo o tempo todo, e nós precisamos retomar esta certeza. E os versos 27 e 28 diz assim: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Eu resumi essa passagem da seguinte forma: confiança na justiça, opção pelo refúgio do Senhor e compromisso com a proclamação do seu nome a todas as pessoas. Nós não podemos simplesmente experimentar a bondade de Deus, nós temos que compartilhar a bondade de Deus. A gente não pode simplesmente, quando os nossos irmãos estão sofrendo, abraçá-los e compartilhar isso, e eles vão receber, mas eles vão se tornar também propagadores dessa bondade, porque Ele é bom o tempo todo. Eu acho legal quando as pessoas dizem assim, ó, nossa, teve um acidente ali e olha, fulano saiu vivo por Deus, nossa, Deus é fiel. Se ele tivesse morrido, Deus também continuaria sendo fiel. Presta atenção, se Deus libertar, Ele é fiel. Se Deus tomar para si, Ele continua sendo fiel. Nós precisamos mudar a chavinha. Nós precisamos, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós enxergamos aqui. E aí nós começamos a subir no nosso degrau da intimidade, e subimos um pouco mais, e começamos a enxergar mais profundamente o ideal de Deus. Ele é muito maior, a visão dele é muito maior do que a nossa, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Nós não podemos nos conformar com o ensinamento de criança. Nós temos que progredir, para que a gente possa enxergar além, para que a compaixão ela transborde da nossa vida, do nosso coração, das nossas práticas, para que o apoio transborde, para que a gente consiga entender o que é sacrificar-se a si mesmo, né, em prol dos outros. Nós precisamos redescobrir isso, porque a tendência do corpo, assim como a tendência do corpo é a posição fetal, né? Se você não exercitar, a tendência é que você nasceu e você volte à posição fetal. Se você não exercitar, se você não andar, se você não se movimentar, você definha. Assim também é a nossa vida com Deus. A tendência é que o velho homem venha com força, né? A gente tem que mudar a chavinha, a gente tem que progredir, a gente tem que alçar voos mais altos. E aí eu queria terminar com você, lendo Mateus capítulo 5, e a gente vai encerrar com isso.
Mateus capítulo 5, uma passagem também conhecida, que está ali no Sermão do Monte. (43 a 48). Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Para a gente encerrar, para Asaf, a cura veio ao redescobrir o Deus justo a quem ele servia. Mas ao mesmo tempo, ler as Escrituras e ir além da justiça não é algo simples. Nós precisamos caminhar mais profundamente em direção à compaixão e ao amor. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, e vou falar aqui, entre nós, que são servos exemplares. Muitos, talvez mais da metade de nós, são servos exemplares, e que falta um componentezinho de amor e compaixão. Vamos imaginar aqui, Tiniel tem filho homem, Paulo, Bruno, Antônio. Quando os seus filhos fazem alguma coisa que vocês se enxergam neles, não dá um orgulho? Tipo assim, ah lá, joga a bola que nem papai, né? Ah lá, ó, não dá orgulho no coração? É exatamente isso que o Senhor sente quando Ele olha para os seus filhos e fala o seguinte: ele aprendeu, ele está tendo compaixão, ele está amando. É como se o Senhor olhasse para nós e dissesse o seguinte: filhão, você entendeu agora. Então, talvez a gente tenha que colocar no nosso coração a ideia de que Deus olha para nós para que nós nos tornemos mais parecidos com Ele, e isso é mais importante do que você pode imaginar. Vamos orar por isso? Para que Deus nos transforme em servos e servas, filhos e filhas muito parecidos com Ele, em que Ele tenha prazer e orgulho de nos olhar e dizer: servo bom e fiel. Vamos orar por isso? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo nas nossas loucuras e insanidades, o Senhor permanece fiel. Certamente Tu és bom para conosco, e nós te agradecemos por esta bondade, e clamamos para que nos ensine cada dia mais uma porção das Escrituras, e nos ensine a praticar as Escrituras. Ensina-nos, Senhor, não somente a confiança na Tua justiça, mas ensina-nos que Tu és bom. Ensina-nos, Senhor, que Tu és o amor que transborda nos nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a sermos instrumentos da Tua bondade, instrumentos do Teu amor, e não somente instrumentos da Tua justiça. Dá-nos sabedoria para discernir o momento de exortar e o momento de apoiar, o momento de dar um passo e o momento de recuar. Ensina-nos, ó Pai, a sermos filhos que refletem a luz do Senhor, que é o nosso Pai. Ensina-nos, ó Pai, a olharmos para Jesus e vê-lo, ó Pai, como a exata expressão do seu ser. Alguém que foi justo e compassivo, sábio, prático e objetivo na aplicação dos ensinamentos. Dá-nos, ó Pai, um 2019 transformado, e que neste momento, ó Pai, onde os nossos jovens estão reunidos,
aprendendo e debatendo, ó Pai, sobre unidade, sobre cooperação, que o Senhor esteja restaurando os corações que ali estão quebrados, trazendo esperança aos nossos visitantes ali, ó Pai, que ainda não te conhecem, que eles possam te encontrar na unidade dos nossos jovens, que eles possam encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira paz, que não encontrem o julgamento, mas que encontrem a compaixão, a colaboração, o auxílio, que eles sejam edificados na unidade, que eles sejam, ó Pai, contaminados por esse vírus do bem. Por isso que o Evangelho nos ensina como sendo aquilo que nos faz ir além de um senso comum, que nós possamos transbordar do seu amor, da tua graça, da tua bondade, às pessoas ao nosso redor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos continuar louvando aqui. Chuvinha, cai que cai.